Abram a Bíblia de vocês no Evangelho de Marcos, no capítulo 11. Marcos, capítulo 11, a partir do verso 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quando em oração pedides, credes que recebestes, e será assim convosco. E quando estiver orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoastes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Amém, irmãos? Feche seus olhos, abaixe a sua fronte, vamos falar com Deus. Pai Celestial, Pai do Senhor Jesus, Pai nosso, que seu Espírito Santo, Senhor, fale, Pai, nesta passagem aonde que Jesus amaldiçoou uma figueira e ela secou, dando-nos prova para cada um de nós, como também naquela época para os seus discípulos, que a fé é capaz de muitas coisas, pois tudo é possível ao que crê. Fale conosco, Senhor. Fale conosco, Pai, nesta noite, principalmente, Pai, na nossa incredulidade, nas coisas que ainda não aconteceram, Pai, mas que através da sua palavra, não é? O Senhor diz que a fé é a certeza das coisas que já estão acontecendo. Ainda que os nossos olhos não estão contemplando essas coisas, Pai, mas a nossa fé nos diz, e a sua palavra nos assegura que o Senhor está fazendo muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, Pai. Fale conosco, Senhor. Revele-nos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quiser para que nós possamos aumentar a nossa fé. Nós cremos, Senhor, mas aumente a nossa fé. Em nome de Jesus é que nós oramos nesse culto, em reverência ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é maravilhoso. Às vezes, nós só conseguimos ver o esplendor, a magnitude, a maravilha que o Pai, o Filho, o Espírito Santo, esse Deus Trino é na nossa vida, só quando as coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos. Mas nós sabemos que Ele é um Pai, não é? Que nos ama, que nos cuida, que nos ensina e que nos discipula a todos os instantes. Nós vimos no culto passado, através da vida do profeta Samuel, não é? Que a Bíblia, ela tem 2.930 personagens para que nós possamos compreender a história na vida dessas pessoas, porque o que aconteceram com elas
está acontecendo com a nossa vida. A história se repete. Por isso que às vezes eu brinco aqui, né? Vale a pena ouvir de novo a palavra do Senhor, porque é incansável. E é a Bíblia, não é, que contém, que é a palavra de Deus. Ela fala de diversas maneiras, em diversas situações, no mesmo verso, no mesmo capítulo, a todos os instantes da nossa vida. Basta nós interagirmos com a palavra de Deus a nosso favor, porque ela foi feita para nós e para nosso favor. Amém? Por isso que eu sempre falo para vocês, quando orarem, abre a Bíblia. De preferência, aquele versículo que Deus está falando com você naquela semana, a partir do culto que você participou, abre ali, né? Ou seja, já estou convocando vocês a abrirem a Bíblia nessa semana, no Evangelho de Marcos, capítulo 11, desses versos que nós estamos aqui interagindo. Abre a Bíblia, ore com ela aberta, converse com esse Deus, porque orar é conversar com esse Deus. Amém? Como Ele é maravilhoso, e como é maravilhoso saber que Ele nos dá dons de entendimento, dom do conhecimento, dom do discernimento, dom de cura, dom de glossolalia, que é falar e interpretar línguas estranhas, não é? Dom da fé, que é o tema da ministração dessa noite. Esse dom que Deus nos dá gratuitamente. Amém? A Bíblia, irmãos, nos mostra que a fé não vem de nós, mas sim é um dom de Deus. E ele escreve isso em Efésios, no capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos capítulo 12, verso 3. É Deus, irmãos, que nos capacita a crermos, servi-los e glorificá-los através do poder da fé que Ele mesmo nos dá. Veja, irmão, quantas coisas que esse Deus já nos deu e ainda a gente não tem a capacidade de utilizar. O que falta para que utilizamos desses dons que esse Deus já nos capacita, que esse Deus já nos dá? Por isso que Paulo vai dizer, né, examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. A todo momento, irmãos, nós somos convocados para fazer uma leitura de nós mesmos. O que nós estamos fazendo, o que nós estamos deixando de fazer. Porque se Deus é realizador, Ele é galardoador, Ele é presenteador. A sua palavra diz que, não é, as suas dádivas, os seus presentes continuam caindo, continuam descendo do trono dele a todos os instantes da nossa vida. E muitas pessoas ainda não têm a fé que determinadas coisas irão acontecer na vida delas. Se esse Deus afirma que vai acontecer, porque a fé é a certeza, não é a dúvida. Amém? A fé que Deus nos dá permite que possamos ver a manifestação do seu poder, assim como a Bíblia nos relata. Vejamos algumas histórias. Abraão, pela fé, obedeceu a Deus e Deus poupou seu filho Isaque. Gênesis, no capítulo 22, do verso 1 a 14. Josué orou e o sol parou. Quando a gente está falando de Josué, quando a gente está falando de Abrão, nós estamos falando de Valile, nós estamos falando de Reinaldo, nós estamos falando de Miriam, nós estamos falando
de Claudete, nós estamos falando de Léo, porque eles eram igual a nós. O que diferenciava essas pessoas de nós? Se Josué, através da sua fé, fez com que o sol parasse, diz a palavra que foi através dessa, quando o sol parou, não é? Que Israel derrotou os amorreus. O que acontecia? O que aconteceu quando o sol parou? Ficou claro e eles puderam ver os inimigos e, consequentemente, ganhar a guerra dos amorreus. Josué capítulo 10, verso 12 a 14. Caleb, com 85 anos, derrotou os gigantes da montanha. Também descrito no livro de Josué, capítulo 14, versos 6 a 15. O rei Ezequias orou e Deus acrescentou mais 15 anos na sua vida, após ele ter tido uma revelação que ele iria morrer naqueles dias. Um jovem, pela fé em Deus, derrotou um gigante. Samuel, capítulo 17, verso do 1 ao 54, ou seja, Davi contra Golias. Pela fé no Deus Altíssimo, não se queimaram na fornalha ardente Daniel e seus amigos. Daniel, capítulo 3, do verso 1 a 30. E há muitos outros exemplos da fé, né? Conforme foi até já ministrado aqui nessa igreja, a Galeria da Fé, que está no livro de Hebreus, né? Dos versos 32 a 35 do capítulo 11. O contexto, irmãos, nesse capítulo 11, nos 36 versos contidos nesse capítulo do Evangelho de Marcos, eles revelam a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, conforme também é descrito nos evangelhos parecidos, nos evangelhos sinóticos. Do capítulo 1 a 11, do capítulo 11, dos versos 1 a 11 em Marcos, está mostrando para cada um de nós a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Do capítulo 11, dos versos 12 a 14, a figueira sem fruto. Marcos está narrando essa história, como também o sinótico, como também o evangelho de Mateus, o evangelho de Lucas também narra essa mesma história. A purificação do templo, dos versos 15 a 19 desse mesmo capítulo. O poder da fé, que é ensinado só em Marcos, do capítulo 11, verso 20, que é a ministração, que é a pregação dessa noite. E dos versos 11 a 27, ou melhor, dos versos 27 a 33, a autoridade de Jesus e o batismo de João. Quando nós olhamos para esses versos, Jesus, em sua resposta a Pedro, mostra elementos necessários para mantermos um verdadeiro relacionamento com Deus. E ao meditarmos sobre esses ensinamentos de Jesus, que ele está falando com Pedro, nós encontramos aqui fundamentos necessários para recebermos as bênçãos de Deus. Primeiro fundamento, a fé. Verso 20 a 22. Diante da admiração, ao ver a figueira seca, Jesus disse: tenha fé. Pedro ficou admirado. Jesus, aquela figueira que, quando nós estávamos passando por aqui, o Senhor almejou encontrar nela um figo, e ela não te alimentou, e o Senhor amaldiçoou, ela secou. E Jesus diz para mim, para você, como ele disse para Pedro: tenha fé, tenha fé. As coisas que são impossíveis para você, é possível para mim. Em outras palavras, faz exatamente isso que eu estou fazendo, que você também vai ter esse poder. Primeiro, Pedro, sede santo como eu sou santo. Você tem sido santo nas suas petições para com esse Deus?
Você tem se olhado quando você ora para esse Deus pedindo coisas para Ele? Entendendo que Ele é um Deus realizador. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Oh glória! Tudo posso. Tudo é possível ao que crê. Irmãos, quando eu entro com a minha fé, Deus entra com o seu poder. Agora, a minha fé, ela tem que estar, alicerçada da minha conduta. Porque não basta eu crer. Porque a primeira coisa para eu demonstrar para esse Deus que eu creio verdadeiramente nele, é ouvir a sua voz. É ser o aluno que Samuel foi. É me permitir ser um aprendiz. Aquele que está aprendendo desse Deus, aquele que está se transformando pelo poder da palavra de Deus, aquele que está se santificando dia após dia, para agradar a esse Deus. Porque uma vez que eu estou agradando a esse Deus, milagres, prodígios me alcançarão. Tudo é possível ao que crê. Sinais acompanharão aqueles que creem. Glória a Deus. Deus a todos os instantes chama-nos para exercitar a nossa fé. E o primeiro processo, digamos assim, a primeira demonstração da nossa fé, a primeira declaração de que realmente eu confio na sua palavra, eu creio na sua palavra, é eu demonstrar através da minha atitude e não da minha voz para com esse Deus. Porque Ele está buscando verdadeiros adoradores, aquele que o adoram em espírito e em verdade. Em tempo que eu estou na presença desse Deus em verdade, eu posso pedir tudo o que eu quiser. Se eu permanecer na sua palavra, se eu permanecer nele e a sua palavra permanecer em mim, eu posso pedir tudo aquilo que eu quiser, esse Pai vai me dar. Claro, esse tudo que eu quiser tem muitas ressalvas, porque às vezes você está orando em detrimento de outra pessoa, você está prejudicando a outro na tua oração. Pai, cuida de mim e ele que se lasque. Às vezes a gente faz uma oração assim. Às vezes a gente pede coisas para nós, prejudicando o nosso inimigo, o nosso irmão, melhor dizendo. Marcos capítulo 1, verso 15 diz: o tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Veja que o primeiro passo, da demonstração da nossa fé é o arrependimento. Uma vez que eu estou contrito diante desse Deus, Ele me conhece por inteiro, Ele me esquadrinha por inteiro. Ele está lá quando eu deito, Ele está lá quando eu levanto, Ele está lá quando eu caminho. Ele está comigo a todos os instantes. Quando eu estou me aprontando, fechado no meu quarto, Ele está dentro do meu pensamento. Por isso, que às vezes a gente sempre questiona aqui, quem é você quando ninguém está te vendo? Nessa época de selfie, nessa época de nudes, nessa época de tantas orgias virtuais, quem é você? Conforme eu sempre dou prova, de que esse celular está matando muita gente, está levando muita gente a praticar um culto a Astarote e Baal e não estão sabendo. Porque em tempo que eu estou apresentando as minhas intimidades, eu estou praticando um culto virtual. Isso no campo espiritual tem uma conotação muito séria. Eu estou prestando um culto a Deus Astarote e Baal, que eram os deuses da orgia, que eram os demônios exatamente das nossas concupiscências.
que ela não é. Marcos capítulo 5, verso 34, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fique livre de todo o mal. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Jesus tinha fé em Deus e pelo poder da palavra fez secar uma árvore saudável. Jesus é o mestre da fé, é o mestre de toda a dedicação espiritual. A fé do homem reto, a fé do homem santo, coloca-o a um patamar de receber o favor de Deus. Esse Deus, Ele quer fazer infinitamente coisas para cada um de nós. Ele quer exatamente satisfazer, digamos assim, o desejo do nosso coração. Desde que esses desejos não nos afastem dele. Jamais Deus vai fazer alguma coisa para a tua vida que vai fazer com que você se afaste dele. Deus, conforme diz Agostinho de Hipona, ele pode até permitir o mal na tua vida que vai ser transformado em bem. Mas jamais ele vai fazer uma coisa que te afaste dele. Ao contrário. Porque se satisfazer os seus desejos, muitas vezes esses desejos seus não são os desejos de Deus para a tua vida. Amém, irmãos? A fé, ela só é encontrada no culto de adoração a Deus. Por isso que nós devemos estar diante deles em espírito e em verdade, que esse é o verdadeiro adorador a Deus, é esse que ele procura. Haverá um tempo, não é? E esse tempo já chegou, em que o Pai procurará os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não adianta eu chegar diante desse Deus com hipocrisia, com disfarce. Não adianta eu colocar uma máscara para ficar diante de Deus, se Ele me esquadrinha por inteiro. Ele sabe do meu íntimo, Ele sabe aquilo que está passando na minha mente. Ele é o único que lê a minha mente, não é? Ele é o único que sabe exatamente de tudo aquilo que eu estou pensando. Então, se eu estou contrito, se eu estou purificado, se eu estou em verdade na presença desse Deus, eu posso manter um diálogo com Ele, pode ter certeza que Ele vai estar com o ouvido aberto e inclinado para fazer o favor que você está pedindo a Ele. Agora, se você está diante dEle com hipocrisia, pare a tua oração. Se você está prestando um culto, você está fazendo um louvor de adoração a esse Deus em pecado, para tudo, para tudo. Nós não estamos diante de um Deus de mentira. Nós estamos diante de um Deus de verdade. Por isso que Ele espera de nós essa verdade. Sede santo, porque eu sou santo. E nós só conseguimos entrar na presença desses Deus sendo santificados. Abaixe a fronte de vocês agora e comece a conversar com esse Deus. Ainda que nós já estamos falando com Ele, porque Ele já se faz aqui presente. Mas abra o seu coração. O que tem feito com que você tenha se afastado desse Deus no dia a dia? O que tem retardado as suas bênçãos, as bênçãos que esse Deus já providenciou para a tua vida? Fale agora com Deus. Se for pecado, dá um nome desse pecado para Deus. Porque em tempo que eu estou cometendo um pecado com uma determinada frequência, aquilo que eu falo aqui todo domingo, basicamente, que isso se chama iniquidade. Aquele pecado que eu não estou conseguindo me desvencilhar dele, ou então eu estou brincando com ele. Eu peco, Deus perdoa, eu peco, Deus perdoa. Amém, glória a Deus. Uma vez que esse Deus é um Deus amoroso. Mas vai chegar um tempo que você não vai ter nem condições de chegar e pedir e se arrepender diante desse Deus. Porque a palavra diz, busque esse Deus enquanto ele está perto, invoque Ele enquanto você puder achar. O diabo, ele é mestre em cauterizar a tua mente, ele é mestre em destruir tudo aquilo que Deus construiu já para você.
através das suas atitudes, através do seu comportamento, ele vai agindo, até que ele acha um ponto vulnerável em ti, e a partir dali, ele vai começar a te atingir com esses dardos inflamados, fazendo com que realmente você se afaste desse Deus. Amém? Jesus diz: assumam o seu compromisso com Deus, e nada será difícil para vocês. Eu gosto muito dessa citação desse teólogo que faleceu ano passado, inclusive, Russell Norman Chamberlain. Ele diz assim: minha vida está certa, meus motivos estão certos, meus alvos são espirituais, então eu oro. E quando eu oro, o poder espiritual toma conta de mim, ultrapassando em muito as minhas forças e poderes. Esse poder espiritual faz a obra, porém não atuará no caso de um homem viciado, que se finge de religioso. Todas as máscaras caem diante de Jesus. Por mais que seja, pode ser um sacerdote na frente do Senhor com hipocrisia, é absolutamente nada. Não tem ninguém diante do Senhor que consegue, encobrir a sua nudez. Diante do Senhor nós estamos totalmente desnudos. Ainda que Adão e Eva tinham vergonha, colocaram as folhas, mas Deus nos esquadrinha por inteiro. Quando eu falo nudez, não é necessariamente mostrando as nossas partes, mas mostrando exatamente o nosso íntimo para esse Deus. Ele vê tudo. Volto a dizer, quem é você quando ninguém está te vendo? Ah, ninguém está me vendo, deixa eu zapear aqui. Pau, mandei o nudes. Do outro lado você só vê um zóio desse tamanho e uma língua para baixo. Irmãos, não brinque. Não brinque. Não brinque com o corpo de vocês. Segundo fundamento, a oração. Verso 23 e 24. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te do mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. A pessoa que é incrédula, a pessoa que realmente não conhece a palavra de Deus, a pessoa que está lendo a Bíblia pela primeira vez e que de repente não tem ali do lado dela um discipulador para ensinar, para traduzir, para revelar o que esse Deus faz, vai achar exatamente tudo isso um absurdo. Agora eu vou pegar uma montanha, eu vou ter fé, eu vou ficar olhando para ela com um olhar fulminante de fé e vou fazer assim, que nem nos filmes, com aqueles raios e tal, e transportar ela para o mar. Montanhas, na época do Senhor Jesus, ainda que isso tudo é possível para o nosso Deus, mas a palavra aqui, para o judeu, para quem foi escrita essa Bíblia também, para crentes e não crentes, ou seja, judeus e não judeus. Mover montanhas era uma expressão muito comum para o judeu, que significa remover monte. E o monte, ou seja, resolver problemas, era remover as dificuldades da nossa vida. Quando os judeus, ele utilizava isso, que se você tem fé, você pode pegar esse monte e jogar para o mar. Mas era um monte de problemas que norteava a nossa vida. E não necessariamente uma montanha de terra, de pedra. Entendendo? Jesus diz, basta crer. Quantas montanhas, quantos problemas que tem hoje na tua vida. Essas montanhas que estão na sua vida, esses montes, esses problemas, essas coisas, de qualquer ordem. Seja de ordem
financeira, seja de ordem emocional, seja de ordem espiritual, esses problemas todos que tem de alguma forma te maltratado nessa vida, ore pedindo para que esse Deus, através do nome de Jesus e pela ação do Espírito Santo, remova da tua vida. Quantos problemas que você tem? Quantos montes que existem na tua vida? Primeiro se acerte com esse Deus. Pai, eu estou aqui agora, Senhor, rasgando a minha roupa. A Bíblia chama isso de pano de saco. Eu estou agora humilde diante de Ti, com o meu coração aberto, entendendo, Pai, que tudo que a mim é impossível, a Ti é possível. Eu coloco para Ti, Senhor, primeiramente, Senhor, o meu arrependimento. Eu me arrependo, Senhor, por ter feito tal nome, porque Ele sabe, mas Ele quer ouvir da Tua boca. Eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu tenho, Senhor, pensado muito através de uma sexualidade desacerbada. Abre o seu coraçãozinho, fala. Ele sabe, mas Ele quer ouvir. Eu tenho, Senhor, invejado coisas de outros. Eu tenho falado demais. Eu não consigo segurar minha língua. E a partir daí, coloque essa incapacidade. Eu sei que eu não sou capaz de resolver isso, mas o Senhor é. Eu não tenho essa capacidade, mas eu creio que o Senhor tem. O Senhor sabe, Pai, que esse pedido que eu estou te fazendo agora, eu não estou prejudicando a vida de ninguém. O Senhor sabe disso, Senhor. Eu não estou querendo nada mais, nada menos daquilo que o Senhor sabe e que eu estou te revelando agora. Amém? Fale com esse Deus, conversa com esse Deus. Ele está aqui agora. Você já pode pronunciar, você já pode dialogar com Ele. Conforme Ele está aqui, Ele vai sair daqui te acompanhando. Ele vai estar lá no teu secreto. Basta você invocar. Ele é um Deus presente, Ele é um Deus conosco. Ele está conosco a todos os instantes para ouvir o nosso clamor. Se através do Espírito Santo entendemos que é da vontade de Deus a resolução deste monte, então ore com total confiança, sem dúvida, pois o que você pedir lhe será dado. Na oração do pedido menor ao maior, se tivermos fé, conseguiremos. A oração deve ser feita para alinharmos a nossa vontade com a vontade de Deus, assim na terra como nos céus. Marcos capítulo 9, verso 23 e 24. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: eu tenho fé. Ajude-me a ter mais ainda fé. Jesus é procurado por um pai que está com um filho possesso de demônios. Ninguém conseguia expelir aqueles demônios que estavam no filho. E ele, vendo Jesus se aproximando, ele chega até Jesus e lhe pergunta: o senhor consegue extrair, tirar esses demônios do corpo do meu filho? E Jesus lhe responde: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Esse homem estava com fé, ele estava procurando aquele que é o realizador de todas as coisas. Ele sabia que através de Jesus, ele poderia conquistar a libertação do filho dele, ele poderia ver o seu filho liberto daqueles demônios. Então o pai gritou: eu tenho fé. Em outras traduções: Senhor, eu tenho fé, eu creio, mas aumente a minha fé. Olhe para esse Deus, diante das impossibilidades tuas, diante daquelas coisas que estão,
de alguma forma retardando para a sua vida, ore para esse Deus. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Mas primeiro passo, se coloque diante dele em espírito e em verdade, em santidade. Terceiro fundamento, o perdão. Verso 25 a 26. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe das vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Lembra a primeira parte do culto? Onde se falava, não é? Onde que a palavra dizia que nós não devemos nos vingar de ninguém, porque o próprio Deus vai se encarregar exatamente dessas vinganças. A palavra diz, através do Evangelho de Jesus, através das boas novas, que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Isso quer dizer que o nosso perdão é incontável diante das faltas dos nossos irmãos. Nós não podemos, ter preconceitos, estabelecer julgamento antes do tempo, nem mesmo depois do tempo, porque quem julga é o Senhor Jesus. Aquilo que eu digo, vocês vão ter surpresa que quando na glória celestial chegar, vai ver muita gente, ou melhor, vai ver Faraó lá no céu e não vai ver muita gente que sentava ao lado de vocês na caminhada terrena, dentro da igreja, no trabalho, na família. Se você tem algo contra alguém, perdoe, pois só assim o Pai Celestial lhe perdoará. Oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, verso 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. Tem muita gente que chega diante desse Deus sem ter liberado perdão por uma coisa que foi feita há 30, 40, a 20, a 10 anos atrás na tua vida. Esse ressentimento, essa mágoa que ainda você traz dentro do teu coração, essa culpa que você ainda estabelece nas pessoas, não é? Porque não te deu a devida atenção, porque te ofendeu lá atrás. Não entronize isso dentro do teu coração, limpa teu coração dessas coisas e chegue diante desse Deus em espírito e em verdade. Porque que adianta eu estar pedindo uma coisa para um Pai realizador, que aquilo que está sendo possível a mim eu não estou fazendo. Eu estou indo diante desse Pai pedindo aquilo que é impossível a mim e totalmente impossível a Ele, mas as coisas que são possíveis a mim eu não estou fazendo. E ainda assim eu quero receber desse Deus. Às vezes você nutre aí a mágoa de um parente, você nutre a mágoa de um vizinho dentro do teu peito, no seu rancor. Conforme, eu não sei se essa frase é atribuída a Shakespeare, mas eu creio que sim. Diz que a vingança é um copo de veneno que você toma para matar teu inimigo. Se você toma o veneno, quem é que vai morrer? Esse é o resultado da vingança que muitas pessoas nutrem e ainda espera conquistar o favor de Deus. Lá atrás fulano me fez isso. Ore pela vida dessa pessoa, libere essa pessoa, entregue ela nos caminhos do Senhor, que ela possa nessa noite, Pai, ter um encontro sobrenatural com o Seu Espírito Santo. Que ela seja santa, Pai, da maneira que eu estou querendo ser, Senhor, me apresentando diante de Ti, me livrando dessas mágoas que para mim já não tem mais lugar. Assim quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já se passaram e que tudo se fez novo. Oh Deus! Pai eterno, como a palavra de Deus revela, irmãos,
se nós não estamos recebendo essas bênçãos, não é? Essa mesa que Ele já preparou na frente dos nossos inimigos, significa as bênçãos. Do Salmo 23, que ontem a dona Mília trouxe com a cartinha da amiga dela, não é? Que diz lá: o Senhor já colocou uma mesa diante dos meus inimigos, que significa as bênçãos celestiais, as bênçãos terrenas que Ele já preparou para a minha vida. Se eu estou retardando isso, é porque as coisas que são possíveis a mim, eu não estou fazendo, esperando que Ele faça as coisas que são impossíveis a mim. Amém? Oh, glória a Deus. Obrigado, Pai, por o Senhor falar, Senhor, o Senhor falar com profundidade, Senhor, através da Sua palavra. Oh, Deus, um espírito perdoador é a base necessária para uma oração ser atendida. Se mantivermos uma atitude vingativa com o outro, Deus não nos atenderá. É claro, irmãos. Um espírito rancoroso quebra nossa comunhão com o Pai Celestial. Uma relação frutífera com Deus requer uma reconciliação com o nosso semelhante. E isso nos coloca diante das bênçãos do nosso Pai. Perdoar, irmãos, é entregar tudo na mão do nosso Deus. Romanos capítulo 12, verso 19. Te lembra alguma coisa? Meus queridos irmãos, nunca se vingue de ninguém, pelo contrário, deixe que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei e eu acertarei com eles, diz o Senhor. Olha Deus confirmando, o que foi falado no início do culto estava preparado, não é? Aliás, isso foi preparado há 2 anos atrás, e Deus traz de volta essa palavra, para a honra e glória dEle mesmo. Concluindo, a oração deve ser uma oração de amor. Se tivermos que falar com Deus, deverá existir um vínculo entre nós e Deus, de amor, de misericórdia e de santidade. Escreva isso, irmãos. Escreva isso no teu coração, não é? Escreva isso no teu celular, se for o caso. O vínculo que eu preciso manter com esse Deus, para que realmente a minha oração, ela seja ouvida por esse Deus. Se houver amor, esse Deus vai me ouvir. Se houver misericórdia, esse Deus vai me ouvir. Se houver santidade, esse Deus vai me ouvir. Não tenho dúvida disso. Nunca teremos intimidade com alguém que não tem nada em comum conosco. Se você não tem intimidade com esse Deus, procure ter. Procure entender que Ele é um Deus relacionável. Ele quer exatamente, não é, que você se abra para Ele, assim como você tem se aberto, você tem se declarado para a pessoa que você gosta. Você tem, não é, ligado ou passado um WhatsApp com um áudio de 5 minutos para aquela amiga, para aquele amigo que, não é, te ouve. E você tem aberto o teu coração para aquela pessoa, do grau de dificuldade que você está enfrentando a todos os instantes. E esse Deus que está ali presente, esse Deus que está do teu lado, esse Emanuel, esse Deus conosco, 24 horas, você não vira para falar com Ele. Se você não tem intimidade com uma pessoa, você não consegue se abrir para essa pessoa. Se você tem intimidade, se você tem algo em comum, não é? Se você tem algo que tem realmente uma relação de intimidade com uma pessoa, você vai se abrir com ela naturalmente. É isso que Deus espera de você. Ele te chama a todos os instantes para que você seja amigo dEle, para que você seja amiga dEle. Ele quer ouvir os seus queixumes, porque uma vez que nós temos intimidade com alguém, eu posso chegar para ele e colocar, né, as minhas insatisfações nessa amizade. Oh, Pai eterno!
Mas espera, eu posso falar com Deus da minha insatisfação? Claro! Se abra para Ele. Ele sabe que você é limitado. Ele sabe que você não compreende uma série de outras coisas. Mas diz para Ele que você está ali na frente dEle com um espírito renovado. Diz para Ele que você tem ali, não é? A partir daquele momento, você está declarando, e Ele está enxergando exatamente essa mudança na tua vida, que você está ali disposto a que Ele te coloque um coração de carne. Não um coração de pedra, mas um coração de carne que vai estar acessível a esses ensinamentos. Ele vai te ensinar. Essas orações você vai obter a resposta, porque sinais acompanharão aquele que crê, e você está dando prova para esse Deus que você confia nele. É Ele sobre todas as coisas da tua vida, é Ele o início e o fim, é o alfa e o ômega da tua vida. Amém? O princípio de Deus é amor. Para a minha oração ser respondida, tenho que orar para que Deus limpe o meu coração. Deus, tire de mim esse espírito de rancor e coloque em mim um espírito de amor. De coração arrependido e agora já acertado com Deus, peça que Ele, nosso Pai, mova as grandes montanhas da sua vida, seja ela financeira, seja ela familiar, de reconciliação, seja ela de cura física. Se você precisa de trabalho, o Senhor está aqui para te ajudar a fortalecer a sua fé. Peça a Ele: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Você tem uma montanha que precisa ser movida, fale agora com Ele aí no seu lugar. Fale lá no seu secreto. Você precisa ser salvo. Se você acha que a tua vida até então tem sido de uma convencida, de um convencido e não de um convertido, se entregue verdadeiramente para Ele, abrindo seu coração. Pai, um dia eu aceitei o apelo de um pastor, eu fui lá na frente, aceitei o Senhor como meu Senhor e Salvador, libertador, mas quando eu saí da igreja, Pai, eu continuei fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes. Eu quero agora, Senhor, verdadeiramente me converter, porque eu entendo, Pai, que a minha conversão é o maior milagre que pode ocorrer na minha vida. Promova, Senhor, esse milagre na minha vida, que eu possa me converter verdadeiramente para Cristo Jesus, seu Filho, para que realmente Ele seja o meu libertador, me livrando de todas essas iniquidades, me livrando desse velho homem que ainda habita em mim, me livrando, Senhor, de todas essas coisas que eu tenho praticado, maculando os seus olhos, Pai. Tenho demonstrado para Ti, Senhor, coisas que o Senhor já não queria mais ver em mim e ainda eu tenho feito. Mas eu creio que o Senhor está me perdoando agora, Pai, com o meu coração aquebrantado, com o meu verdadeiro arrependimento diante de Ti, Pai. Porque o Senhor me conhece. Assim como o Senhor renovou o coração do salmista, substituiu o coração do salmista, substitua o meu. Assim como o Senhor substituiu o espírito do salmista, substitui o meu. É o que eu te peço, Pai, em oração, para a honra e glória do Seu nome, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, pela Sua verdade, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por Sua palavra, Pai. Porque nós sabemos, Pai, que a Sua palavra é palavra de vida eterna. E nós somos
eternamente gratos a Ti, Pai. Ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.